Agora nós vamos falar sobre o volvismo. Gustav Larsson e Assar Gabrielson não foram os criadores do volvismo, e sim os fundadores da Volvo. A criação do volvismo fica para Emmett Shavankar, um indiano de que eu não encontro fotos, devia ser avesso às máquinas fotográficas e não viveu na época das redes sociais. Então a gente não acha, eu não encontrei fotos do Shavankar para colocar aqui. Então trouxe os criadores da própria Volvo. E a gente vai entender um pouquinho antes do volvismo a história dessa empresa até chegar no momento do volvismo. A partir da década de 50, a Suécia assume o sistema tripartite, com negociações entre patrões, governos e sindicatos, com vistas à aplicação da política de pleno emprego. O que acontece? O sistema tripartite, como existe na Alemanha também, é feito da seguinte forma: todas as decisões-chave de uma organização elas são tomadas em 3 cabeças. Um representante dos investidores, um representante dos trabalhadores e um representante do governo. Sendo que esse representante do governo, ele pende para o lado que de fato for mais importante. Essa participação dele é fundamental. A Itália, por exemplo, nunca usou o sistema tripartite, usa o sistema bipartite, onde você não tem o representante do governo. É só empresas e trabalhadores. E aí um puxa para o lado, outro puxa para o outro e não vai para lugar nenhum. Está com o parque industrial sucateado, sua economia é decadente. Então a gente precisa entender o valor do sistema tripartite desde que o governo não puxe para a sua raiz política, e sim para o que é melhor para o país. Há momentos em que a empresa deve ceder e há momentos em que o empregado deve ceder. Isso é da lógica de qualquer relação. Segundo o modelo de capitalismo da Suécia, as empresas também deveriam definir o montante de lucro admissível e que destino fariam com aquilo. Ou seja, não é como esse modelo de capitalismo extremo que vem dos Estados Unidos da América e que a empresa tira o máximo possível e o que ela vai fazer, ninguém tem nada com isso. Desde que ela declare, ela não precisa destinar os lucros dela a determinadas coisas. Ele não tem limites e usa o dinheiro da forma que quiser. As empresas deveriam definir o montante de lucro, que é o seu objetivo, e o que vai fazer com ele. Porque o capitalismo utilizado na Suécia não é esse modelo radical que vem dos Estados Unidos da América. Então, lá eles precisam definir o que é que eles querem como lucro, para que esse lucro não signifique a exploração da sociedade. E o que é que ele vai fazer com esse lucro? É preciso que fique definido. Então essas empresas não vão dar lucros exorbitantes. Porque se der, esse dinheiro terá que ser reinvestido dentro da própria organização. Ou para a sociedade. Então é um modelo de capitalismo mais equilibrado, diferente daquilo que a gente está acostumado. Com a chegada do engenheiro Niels Bohlin, vindo da indústria aeronáutica, a empresa lança o Volvo Amazon, o primeiro veículo equipado originalmente com cinto de segurança. Então Bohlin, o engenheiro, ele vem da indústria aeronáutica e aí começa a implantar ideias de segurança que existiam já na indústria aeronáutica, mas que agora chegavam à indústria automobilística. E a primeira ideia foi o cinto de segurança. E aí saiu o Volvo Amazon. Só que era um cinto de 2 pontas, como a gente tem nos aviões. E qualquer colisão frontal fazia com que o rosto do motorista e do carona se chocasse contra volante e painel. Então rapidamente percebeu que não era o correto aquilo, e aí a própria Volvo cria o cinto de 3 pontas, e aí o cinto de 3 pontas passa sobre o peito e a gente não projeta o corpo para frente em caso de colisão, já de uma forma muito mais segura. Vale ressaltar que os carros de corrida, por exemplo, os cintos são de 5 pontos, ainda mais seguros do que os nossos. A empresa patenteou o cinto de 3 pontos, mas após 2 anos liberou a patente. Por quê? Porque a ideia dela era que se aquilo ali salvava vidas, salvava pessoas de acidentes, salvava pessoas de problemas de saúde, ela não tinha que ficar só para ela. Ela ficaria alguns anos só ela vendendo de acordo com a patente. Mas ela libera a patente e deixa que todo mundo no planeta que queira conhecer a ideia e produzir igual possa fazê-lo, mostrando a sua ideia de um capitalismo não radical, renovando isso que eu já falei. O sistema volvista, ou sistema reflexivo, também assim chamado, foi implantado já na segunda metade do século passado. A criação do sistema volvista é creditada ao engenheiro indiano Emmett Shavankar. Como também já tinha adiantado, isso aconteceu na década de 60.
Em 1971, assume o CEO Guy Lemar, que aposta na concepção sociotécnica e constrói algumas novas plantas para a Volvo. A planta de Kalmar, em 1974, a planta de Torslanda, que foi adaptada para esse novo modelo já em 1980, e em 1989 a planta de Uddevalla. A linha de montagem fordista que nós já vimos, ela é trocada por módulos de montagem paralelos, as chamadas células produtivas, ou seja, ao invés de uma grande esteira, onde todos os operários estão no entorno dela, no caso da Ford, centenas de operários em torno dela, produzindo o mesmo produto, a Volvo passa a trabalhar com células de produção, um modelo diferente. Não existe mais aquele mecanismo elétrico e alguns operários se reúnem em torno daquele veículo que está sendo produzido e conseguem montá-lo. Equipes de 6 a 8 operários formam uma célula de produção e são capazes de montar um veículo inteiro. Os ciclos de trabalho são de 2 a 4 horas. É o período que essas pessoas, que esses grupos, essas células levam para montar um veículo, a depender do modelo. O fornecimento de peças é integrado, o que vai facilitar para que essas pessoas não precisem ficar aí buscando as peças. As equipes distribuem entre si as tarefas. Então é interna essa decisão da equipe o que cada um vai fazer. Além do que, essas equipes vão decidir qual o ritmo de trabalho que elas vão implantar. Lembram-se que a gente falou que no sistema de Ford era a esteira que dava a dose, que dava o ritmo do trabalho? Agora não. As próprias equipes vão decidir qual o ritmo do trabalho a ser adotado. Esses grupos de trabalho que formam as células eram autodirigidos e sem uma hierarquia determinada pela empresa. Esse próprio grupo gerenciava a qualidade dos seus produtos, os custos envolvidos na produção e a própria manutenção dos equipamentos e tudo que estava envolvido no processo. O rodízio total de tarefas, porque as tarefas rodavam entre os operários, o rodízio total levava 16 meses. Ou seja, em 16 meses, cada operário passou por todas as tarefas da construção de um carro. É possível afirmar que após o treinamento e com 16 meses de trabalho, qualquer um daqueles operários já era capaz de construir um veículo sozinho. Por quê? Porque ele passou por todas essas etapas e porque ele passou por todas as etapas de treinamento e fechou um ciclo em cada uma das etapas de atividade dentro da organização. E os próprios grupos, essas células, participavam dos processos de recrutamento, seleção e formação e treinamento dos novos operários. Ou seja, eu vou lá participar da seleção daquele que vai ser o novo membro da minha equipe. Porque eu quero alguém com o perfil que eu já conheço. O perfil dessa célula é esse, então vamos buscar alguém não com o perfil da empresa como um todo, e sim com o perfil daquela célula. E os líderes dentro das células, como eu já falei, não existe hierarquia, a empresa determina que você é o líder, mas dentro da própria célula, as equipes elegem os seus líderes. Um modelo bastante diferente do determinismo que a gente vê em tudo que a gente conseguiu enxergar, em tudo que a gente conseguiu perceber nos modelos estudados até então. Por isso, por essa quebra de tantos paradigmas, é importante que a gente chegue até o volvismo. A Volvo não fez mais sucesso devido à sua pouca capacidade de adaptar-se ao cenário da indústria automobilística global. Ela nunca apostou na grande produtividade. Os carros da Volvo são conhecidos por sua segurança e não pela grande produtividade. Então por isso que ela não fez mais sucesso. É uma empresa que está aí, continua operando muito bem, mas que com limites. Se a gente for comparar com os veículos que a gente viu aqui, se nós formos comparar com as indústrias automobilísticas que nós falamos aqui nesse curso, Ford e Toyota, é óbvio que você vê muito menos carros da Volvo. Talvez lá no norte da Europa você veja mais, mas no resto do mundo você vai ver muito menos. Até nos Estados Unidos se vende muito mais carro japonês do que carro americano, quem dirá os carros suecos. Então você vai ver menos carros Volvo no mundo afora. Mas a Volvo tem o sucesso dentro da perspectiva que ela mesma desenvolveu para isso. Com a crise do petróleo e o estrangulamento do trânsito nas grandes cidades acontecendo no mundo como um todo, a Volvo perde ainda mais espaço. Porque
a proposta de solução passa pelos carros compactos, os carros menores, mais leves, o que nunca foi a proposta de valor da Volvo. A Volvo era especialista em produzir veículos grandes e com vários itens de segurança, que tornavam o veículo mais caro e mais pesado, porém mais seguro. Então a proposta de valor de segurança da Volvo começa a perder espaço. E os carros mais leves, mais compactos, mais econômicos terminam ganhando mais espaço no mercado. Então a Volvo continua trabalhando muito bem, mas não foi nunca uma empresa com escala competitiva global para estar disputando aí com outras grandes, com Fiat, com Toyota, com Honda, a produtividade em nível global. Isso é o que eu precisava passar para vocês em termos de volvismo. Espero que tenha ficado claro e fico à disposição para possíveis dúvidas.